Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio 151, vejam só, 151, gravado em 30 de novembro de 2025. Inscreva-se no meu canal, compartilhe, por gentileza, esse conteúdo que é muito rico. E o que está todo mundo fazendo agora, em novembro, dezembro de 2025? Fazendo o que muitos chamam o planejamento estratégico para 2026, outros chamam apenas estamos fazendo o orçamento, o budget para 2026, não importa. Mas fazendo o planejamento estratégico ou não, fazendo o orçamento e chamando de budget ou não, todos estão fazendo previsões de vendas para 2026. E uma diretora de vendas brilhante, de um cliente muito querido, um dos meus clientes mais antigos, ela me fez, como de hábito, uma pergunta muito inteligente. Ela disse: Mubarak, visto todas as características de 2026 e do mercado atual, como eu devo considerar o histórico de 2024, do próprio 2025? Devo dar muito peso para o histórico? O que você recomendaria, além desta primeira resposta, como pontos, ela usou um adjetivo muito apropriado, como pontos nevrálgicos para uma previsão de vendas 2026? E eu quero compartilhar com todos a resposta que eu dei a ela, porque é um assunto vital. A previsão de vendas vai gerar a previsão de custos, vai gerar a previsão de despesas, vai gerar a previsão de margem bruta, de lucro operacional, lucro líquido, geração de caixa, free cash flow, toda a vida da sua empresa. Vamos lá. Eu disse para ela, eu vou lendo no arquivo que eu mandei para essa diretora. Eu disse para ela o seguinte: 11 pontos. Lápis e papel na mão porque ela vem conhecimento. Ponto número 1. Peso para o histórico deveria ser bem reduzido, visto um ano de 2026 completamente atípico no Brasil. É um ano eleitoral, é um ano de muitas incertezas, é um ano com os Estados Unidos talvez já tendo invadido a Venezuela, é um ano da geopolítica na América do Sul bastante complicado. Um ano atípico. Selic cai, não cai. Vai ter canetada do Banco Central para ajudar o Lula? Não vai. A Selic cairia com base em quais fundamentos? Se a inflação continua alta e se o gasto do governo continua alto? Não sabemos. Não sabemos realmente. Ponto número 2. Então, já vai a primeira dica para você que está me ouvindo. O peso do histórico, por favor. Não faça uma loucura de simplesmente olhar o histórico e dizer nós vamos crescer 10% em vendas. Número 2, considere juros altos. Mas a Selic pode cair de 15 para 14, cair de 15 para 12, 12%, 11%, 10%. Ainda é um juro escorchante em um país. Ainda é um juro que afasta o investimento. Então, teremos com certeza juros altos, famílias extremamente endividadas, a incerteza eleitoral, todos esses fatores e mais a própria geopolítica do mundo, eles estão já hoje provocando, tanto que muitas empresas estão se queixando absurdamente das vendas, eles estão provocando medo do investimento. E quando o investimento da iniciativa privada cai toda a rede associada a este número. Número 3. Em anos turbulentos, e com certeza 2026 será um ano turbulento, uma única previsão de vendas é um suicídio, eu disse para esta cliente. O que o Mubarak sugere? 2 cenários. Uma previsão mais provável e uma previsão de estresse, uma provisão pessimista. E usando o adjetivo que a minha querida cliente usou, qual é o ponto nevrálgico nesse item 3? A empresa, a sua empresa, ela deve ser capaz de sobreviver
no pessimista e ganhar dinheiro no cenário base. Faça o cenário base, aquele que você considera razoável, e faça um cenário pessimista, também razoável, evidentemente. Você não vai considerar que as suas vendas vão cair 70%. Porém, olha que orientação importante dividida em duas partes. No cenário base, a sua empresa deve ganhar dinheiro. E no cenário pessimista, ela deve sobreviver. Ponto número 4. 2026 tende a ser um ano de consumidores sensíveis a preço. Este é o jogo de 2026, o jogo do preço. Você precisa saber, portanto, a elasticidade da sua receita. Pô, Mubarak, elasticidade, o que significa isso? Vamos para a prática. Se você aumentar 5% o seu preço, quanto você, pela experiência que tem no mercado onde atua, calcula que a venda vai cair ou não vai cair? Elasticidade é o quanto você pode aumentar ou reduzir, mas nesse caso aumentar o seu preço sem você afetar profundamente a venda. E se você reduzir 3%, o que acontecerá? Você vai vender muito mais? Será? O que é inelástico e o que é elástico em relação aos seus produtos e aos preços que você vai praticar sobre eles. Ponto número 5. Liste os pontos cegos do mercado. Esses pontos cegos, gente, são aqueles pontos onde clientes, representantes, a sua venda por regiões, onde a sua empresa tem enormes dificuldades de fazer uma previsão. São os seus pontos cegos. Reconheça que todos nós, todas as empresas, têm pontos cegos. 6. Mais atenção do que nunca para o mix de produtos. Em 2026, nós vamos precisar, como nunca, de caixa. Ou seja, você deve priorizar não somente um tremendo mix, mas priorizar aqueles produtos que gerem margem bruta e gerem caixa. Não pense só em volumes. Ponto número 7. Você, diretor de vendas, CEO, você deve listar todos os gargalos da sua empresa. Muitas vezes os gargalos de uma empresa estão na produção, eu vou vender e não vou entregar, estão na logística, questão de abastecimento de matéria-prima, de transporte. Não importa. Veja fornecedores, use as forças de Porter, veja onde estão os seus gargalos e tente fazer planos de ação para mitigá-los ou para, melhor dos mundos, eliminá-los. 8. Você, qualquer empresa, tem uma lista de clientes. E nessa lista de clientes, aqueles 20% de clientes que representam 80%, 85%, 90% da sua receita, você tem que fazer um relatório detalhado prevendo quanto... Prevendo significa com base em dados, qual será o comportamento que você espera do seu top 20, daqueles que são responsáveis por 90% da sua receita. E o mesmo ponto número 9, você vai fazer em relação aos concorrentes. Qual o comportamento esperado dos concorrentes? Eles vão fazer loucuras? Eles vão queimar preço? Eles vão queimar as pobres margens que muitos já têm? Ponto número 10. Considerar na previsão, além do que normalmente você já considera, por exemplo, uma sazonalidade, os eventos excepcionais de 2026, como, por exemplo, as eleições. E ponto número 11, você tem que sentar com o financeiro e ver todos os mecanismos de análise de crédito e de proteção que a sua empresa tem contra a inadimplência. Conclusão do episódio 151, 30 de novembro de 2025. Eu, Mubarak, vou dar uma agora de profeta, de futurólogo, de mãe de Iná, e vou fazer 2 previsões para a sua empresa em 2026, que me cobre depois, elas estarão 100% certas. Anote! Primeira previsão para a sua empresa. Você vai errar. Alguma cagada você vai fazer.
ou na previsão de vendas, ou na análise de mercado, ou na análise dos seus gargalos, em qualquer um desses 11 pontos, na análise do comportamento esperado dos seus maiores clientes, o comportamento dos seus principais concorrentes, na taxa Selic, no nível de endividamento, você vai errar. Essa é uma profecia do Mubarak. E a segunda profecia: haverá muitas surpresas desagradáveis para a sua empresa durante o ano. 100% de certeza, me cobre, 100% de certeza. 1, repetindo, você vai errar. 2, vão acontecer eventos desagradáveis, ameaçadores para a sua empresa. Dessa forma, meu amigo, só tem uma bola de cristal. Tente fazer a previsão de vendas seguindo esses 11 passos e mais outros que talvez você tenha, sem a emoção, sendo muito racional, sendo muito conservador, fazendo aqueles 2 cenários, o pessimista e o cenário base, e proteja o caixa, a única bola de cristal disponível no mercado há milhares de anos é o caixa. Por quê? Porque como vão acontecer eventos desagradáveis e como você vai errar, o caixa é a única margem de proteção contra você mesmo e contra o mercado. Paulo Mubarak gravou o episódio 151 em 30 de novembro de 2025.